Olá, sou Wagner Moreira e falaremos sobre técnicas organizacionais. Nesta aula vamos tratar dos dois últimos S's dos 5S, ok? O quarto S é o senso de padronização. Lembrando, eu identifiquei a utilização ou não dos itens, eu organizei o meu ambiente, coloquei tudo no lugar certinho, eu limpei o meu ambiente, o meu senso de limpeza, está tudo certinho. Se eu não manter isso, se eu não padronizar o que eu fiz, vai tudo embora. E é aí que surge o senso de padronização. Ele também surgiu no segundo momento lá no Japão. Só que ele surgiu com o nome de senso de higiene. Por quê? Na verdade, eles estavam muito mais preocupados em manter a limpeza em função da Segunda Grande Guerra Mundial e a limpeza, o higiene, por uma questão de saúde pública. Isso fazia sentido, mas nos últimos anos mudou-se o termo higiene para padronização, visto que a higiene ela já não se fazia mais tão importante. O importante era manter as conquistas que eu tinha, era padronizar aquilo que eu já tinha feito, porque eu já tinha aprendido a fazer. Então esse senso, ele busca padronizar o que deu certo e não repetir o que deu errado nas etapas anteriores. Por isso que ele recomenda você criar normas para que aqueles que estão na empresa saibam como se comportar. E aqueles que chegam na empresa, ou seja, os novos contratados, também saibam como vai ter que fazer. Porque com o passar do tempo, aqueles que participaram do processo original, eles vão saindo e vai entrando mais gente. Vai chegar uma hora que teria um monte de gente que não conhecia o processo e tudo aquilo se perde. E aí eu tenho que começar tudo do zero de novo. É por isso que esse senso da padronização ele é muito importante. E ele é mais importante ainda quando eu lembro que qualquer um desses sensos, ou seja, o 5S, ele não pode depender da boa vontade ou do bom senso, porque cada um vem de uma realidade, cada um tem um bom senso diferente do outro. E esses bons sensos diferentes, essas percepções, esse histórico de vida diferente, pode gerar conflitos. E se eu não tiver isso padrão, eu não tenho a forma da empresa de trabalhar. Por isso que a padronização é importante. E o que a empresa, o que eu ganho com esse senso de padronização? A primeira coisa, eu diminuo o estresse. Porque quando não sabe-se exatamente o que vai ter que fazer, onde cada um pode decidir, primeiro, é complicado porque só o fato de eu ter que decidir pode trazer um estresse do tipo, não sei se é certo ou se é errado, mas pode trazer um segundo nível de estresse. Conflito entre as pessoas, cada um acha que o seu jeito é o certo, e isso traz estresse para o ambiente. Segundo, eu melhoro o uso dos recursos, evitando desperdício. Porque se eu sei como que eu tenho que usar, eu não vou nem usar em excesso, nem ficar impedindo que outros tenham acesso ao recurso que eu não estou usando. Isso aumenta a produtividade, porque eu tenho o padrão, me faz ser repetitivo, e ao ser repetitivo, eu faço com mais habilidade. Naquele primeiro, se eu evito o estresse, aqui eu tenho o ganho na integração, tá, das pessoas. E eu tenho um outro ganho que é, se eu precisar alguém de outra área vir fazer uma atividade na minha, ele vai fazer com o mesmo padrão, ele vai fazer com a mesma capacidade que o outro tinha. E eu crio uma base para melhorar, porque como eu sei que todo mundo faz daquele jeito, se eu encontrar uma forma melhor, todo mundo vai fazer melhor. Então eu tenho uma melhoria contínua. Regras de ouro. Só deve ser padronizado aquilo que é necessário realmente para o resultado desejado. É importante eu relacionar a essas ações de padronização a melhoria do ambiente, da saúde e da segurança no trabalho, seja física, saúde física ou mental.
E se eu conseguir colocar essas regras, esses procedimentos no sistema da qualidade ou no sistema de saúde e segurança do trabalho, vai ser mais fácil dela ser implementada, tá bom? O último dos censos, e talvez o mais importante, que na cultura japonesa ele acaba sendo o primeiro e não o último, mas vamos colocar aqui. Então, o censo da disciplina. Talvez a gente possa resumir esse senso de disciplina com aquela plaquinha que acho que nós já vimos em muitos lugares, em algumas casas até tem isso daqui. Tirou, guardou. Abriu, fechou. Emprestou, devolveu. Acabou, repõe. Estragou, conserta. Saiu, voltou. Então, ou seja, essa disciplina para isso, ela vem da chamada autodisciplina, que é desenvolver o hábito. E o desenvolver o hábito de observar, seguir normas e procedimentos, não é por obediência, é por consciência, por respeito a você mesmo e por respeito aos outros. Olha essa época do coronavírus, olha essa época da pandemia. Você não deve usar a máscara, você não deve higienizar a mão, você não deve usar álcool gel só porque estão falando e só porque aparece na televisão prefeito, governador, secretário, ministro da saúde. Não, você deve fazer isso por ter a consciência de que isso vai trazer bem a você e aos que são próximos de você. Esse senso talvez seja o mais difícil de ser implementado, porque ele envolve mudança comportamental. E todos nós, todo ser humano resiste a essas mudanças, porque nós estamos acomodados a fazer da nossa forma. Então é difícil mudar essa cultura. É o mais demorado de ser conseguido. Limpar um ambiente é fácil, mudar um comportamento é difícil, mas vale a pena. Aqui são exemplos tirados lá do projeto Toyota e de ações concretas, por exemplo. No seria, ou seja, no descartar, tá? É inútil. Descarte ou conserte. No arrumar, eu consigo achar facilmente? Não. Então arrume e mantenha identificado e mantenha organizado. O ambiente está sujo? Limpe e procure não sujar. No padronização, tem padrão? Sim, então siga. Não tem? Crie. O manter. Aquele padrão, ou seja, aquilo que deveria ser feito, está sendo feito? Beleza, vamos ver. Não está sendo feito? Treine, conscientize que deva ser feito. Isso são ações simples e concretas de você implementar os 5S. Lembra que lá no começo nós citamos a questão da sustentabilidade e tudo mais? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui, ok? Quando falamos em sustentabilidade, a primeira coisa que nós temos que pensar são nos recursos planetários, que é preciso consumir, é preciso equilíbrio no uso desses recursos, que nós, seres humanos, somos corresponsáveis por tudo que acontece na natureza e no ambiente. Então, quando as empresas, e agora nós estamos falando em empresas, não mais pessoas apenas, quando as empresas adotam essas práticas sustentáveis, e o 5S ajuda nisso, porque eu vou usar só o recurso que é necessário, eu não vou usar nada em excesso, primeiro, melhora a imagem da empresa. Segundo, a empresa tem economia, porque se eu uso menos recursos, eu diminuo os meus custos. Terceiro, com certeza vou estar criando um ambiente mais satisfatório para que os trabalhadores que lá prestam serviço se sintam orgulhosos da empresa. E eu vou ter a valorização das ações na Bolsa. Então, traz muitas vantagens uma empresa que age socialmente responsável e baseado na sustentabilidade. E quando se fala em sustentabilidade, eu tenho que pensar na questão alimentar, na água, na energia e nas tecnologias, na interação humana, na convivência humana e também no ecossistema, ou seja, na natureza. E por última parte,
na questão social, local, comunitária. E o fundamento da sustentabilidade está em a organização entender que ela tem um monte de relacionamentos. Ela tem relacionamento com acionistas, com fornecedores, com as comunidades, com os seus consumidores, mas acima de tudo ela tem responsabilidade com as gerações futuras. A empresa socialmente responsável é aquela que tem essa forma de pensar. E é necessário entender a sustentabilidade como um ciclo. Começa na minha responsabilidade por escolher fornecedores de matéria-prima que são socialmente responsáveis e ambientalmente comprometidos. Mas eu, enquanto empresa, no meu processo produtivo, eu também tenho que me preocupar em usar da melhor forma possível todos os recursos que vão fazer parte do meu produto. E, inclusive, na distribuição desse meu produto, não só na produção, mas na distribuição. Dependendo da logística que eu uso, eu posso gastar mais ou menos combustível e eu posso contribuir mais ou menos com a poluição e até mesmo com o consumo dos recursos naturais, no caso, petróleo. Eu também tenho que pensar no que eu estou oferecendo para o consumidor. Eu tenho que pensar se o meu produto ele vai, ao final, gastar mais recursos ou menos para desde a reciclagem desse material ou até mesmo se ele vai sempre ficar um restinho no fim lá que vai fazer com que o consumidor tenha que comprar mais produtos. E é por isso que é importante orientar o consumidor, não é só oferecer para ele um produto. Eu tenho que seja, por exemplo, embalagem reciclável, eu tenho que orientá-lo a fazer esse processo de reciclagem, entender a importância da coleta seletiva, ou seja, eu tenho que me envolver com a comunidade. E para fechar o ciclo, não é apenas falar, olha, recicle o material. Se eu sou realmente responsável, eu estabeleço mecanismos para que aquilo que é reciclável seja recuperado e reutilizado. Aí eu tenho um ciclo completo de uma empresa realmente socialmente responsável, ambientalmente responsável e que trabalha com sustentabilidade em todo o seu ciclo. Lembrando quais são os 4 R's da sustentabilidade: repensar os meus comportamentos, reduzir o meu consumo só aquilo que é necessário, reciclar quando é reciclável ou reutilizar quando é reutilizável. Quando eu conseguir trabalhar esses 4 R's de uma maneira consciente e habitual, eu tenho ações sustentáveis. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Para não ficarmos só na teoria, nós vamos praticar. E nós vamos praticar numa situação real que nós veremos logo a seguir. Essa é a segunda parte do nosso projeto. Nós deixamos a nossa biblioteca belezinha, bonita. Agora a gente precisa manter. Então, o que eu peço para vocês? Para vocês proporem regras e funcionamentos para a biblioteca e vocês criarem uma campanha de conscientização para manter aquelas conquistas nesse nosso ambiente. Peço para que vocês, se possível, vão um pouco além. Pensem no ambiente escolar e não só na biblioteca. Vamos trabalhar então? Montem um grupo, formem um grupo de máximo 5 pessoas e lá no formulário, mantendo a organização e a limpeza, façam as propostas de acordo com o que foi apresentado anteriormente, tá bom? Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão.
Bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço.